Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo de número 7, para lermos do verso 1 até o verso de número 14. Eclesiastes, capítulo 7, do verso 1 ao verso 14. Seguindo aí com as nossas meditações, com as nossas reflexões sobre o livro do pregador. Eclesiastes 7, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a Escritura: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus de toda graça e misericórdia, nós bendizemos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de adorar a Ti, de entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, de estar diante da Tua presença. Agora, Senhor, pedimos graça e misericórdia da parte do Senhor para entender a Tua palavra, que ao compreendermos a vontade do Senhor revelada a nós nas Escrituras, que essa vontade modele a nossa vida para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Conduza-nos agora, é o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Nós embarcamos juntos com o pregador no livro do Eclesiastes em busca do sentido da vida, em busca do significado da existência humana. A princípio, nós vimos aqui que o pregador empreendeu a sua jornada com uma perspectiva completamente humanista das coisas, né? Quando ele usa a expressão debaixo do sol, né? Ela literalmente significa que ele não levou Deus em consideração, né, ao examinar as coisas, ao buscar sentido e significado para as coisas. E ele procurou esse sentido na sabedoria e no conhecimento humano. Ele procurou esse sentido nos prazeres. Ele procurou esse sentido no trabalho. E em todos esses lugares o resultado sempre foi o mesmo. Ele nos diz que tudo é vaidade, que é correr atrás do vento.
E é preciso que nós nos lembremos que quando o escritor do Eclesiastes usa a palavra vaidade, ele não tem em mente o conceito que nós comumente pensamos em vaidade, né? Quando nós consideramos a vaidade, nós pensamos em alguém que se admira diante do espelho. E você diz assim, olha, tal pessoa é tão vaidosa. Mas o pregador diz que vaidade aqui significa fumaça, significa vapor, significa algo transitório, algo que não tem peso. Algo que não traz sentido, algo que não traz a satisfação. Então, esse pregador, ele muda a sua perspectiva das coisas. Ele descobre que debaixo do sol não é a resposta para encontrar sentido e significado para a vida. Ele, então, decide ver as coisas da perspectiva de debaixo do céu. Capítulo 3, a partir do verso 1, nós somos informados que ele, debaixo do céu, viu que existe um Deus soberano que governa, que determina todas as coisas. E ele viu que esse Deus coloca a eternidade no coração do homem. Com essas coisas agora em mente, com essa nova perspectiva, esse pregador então passa a olhar para as coisas e perceber as coisas de uma forma completamente diferente. Ele olha novamente para o mundo debaixo do sol e ele vê esse mundo debaixo do sol pela perspectiva do céu e ele diz assim, olha, é impossível que esse mundo traga sentido e significado para a nossa existência, porque esse mundo é um lugar quebrado. Esse mundo é um lugar arruinado pelo pecado. E o que ele vê debaixo do sol não é sabedoria, não é prazer, não é trabalho, mas o que ele vê é opressão, é injustiça, é egoísmo, inveja, arrogância nas relações humanas. Ele diz que ele vê um terrível mal sobre a terra, quando um homem coloca no lugar de Deus a riqueza, né, como Senhor do seu coração, e o mal que essa troca produz. Ele então, né, certo de que essa não é a perspectiva, louva o Senhor, ele adora o Senhor, ele toca a eternidade por meio da adoração, para que ele então consiga continuar enxergando as coisas como elas realmente são. Quando ele olha de novo para esse mundo debaixo do sol, ele diz assim, olha, no mundo nada é como parece ser. No mundo, as coisas não são como realmente elas aparentam para nós. No capítulo 6, que nós vimos aqui a semana passada, ele diz assim, nem toda prosperidade é uma bênção no mundo. Ele viu que não adianta nada receber prosperidade como um dom de Deus e não receber a capacidade de desfrutar daquilo que Deus nos oferece. Ele viu que o coração humano ainda é alguma coisa insaciável e que nada pode preencher ou matar essa ânsia, esse desejo do coração humano. Então, ele vê que nem toda prosperidade é uma bênção. E ele continua olhando as coisas dessa perspectiva, dizendo o seguinte, olha, no mundo nada é o que parece ser. E agora ele olha e diz assim, olha, a aflição, a adversidade, o sofrimento podem ser uma bênção na nossa vida debaixo do sol. É estranho, né, ouvir isso, né? Porque nós não consideramos isso como uma bênção. Mas ele diz assim, as coisas não são como elas parecem ser. É por isso que a aflição, a adversidade, o sofrimento podem ser uma bênção na nossa vida. Esse pregador olha para a vida debaixo do sol e ele diz assim, olha, nem tudo é sem sentido, nem tudo é sem significado. Existe sentido e significado quando nós lidamos com a aflição, quando nós lidamos com a adversidade. Parece tão estranho isso, né? Encontrar sentido e significado na aflição, na adversidade. Por quê? Porque nós construímos uma visão de vida
que debaixo do sol tem uma teologia própria, né? O Douglas Wilson, né, um pregador americano, ele diz que nós construímos a nossa vida debaixo do sol com a teologia da mulher doida. Que teologia é essa? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 2, no verso de número 9, quando a mulher de Jó viu toda a aflição, todo o sofrimento que se abatera sobre o seu marido, sobre ela, consequentemente, sobre a sua casa, sabe o que é que ela diz para Jó? Ela diz assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó diz assim: está doida, mulher? Essa é a teologia da mulher doida. Nós achamos que todo favor de Deus para nós ou por nós consiste em nós não ficarmos tristes, em não lidarmos com a aflição, em não enfrentarmos a adversidade, em não ficarmos doentes, muito menos em lidarmos com a morte. O pregador diz que não é bem assim, que as coisas não são, né, como elas se parecem ser nesse mundo quebrado, né? Como o pregador faz isso? Ele diz assim: olha, é preciso que nós consideremos essa perspectiva diferente, porque nós construímos a nossa vida com essa teologia da mulher doida. Parece algo estranho, mas se você olhar, no mundo está cheio disso. Existe uma canção chamada O Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes, que certamente você conhece, mas que nos diz o seguinte: é melhor ser alegre do que ser triste. Por quê? Porque a alegria é a melhor coisa que existe. Ela é assim como a luz no coração. Sabe o que é isso? É bonito, mas é a teologia da mulher louca. Porque a vida não é assim debaixo do sol. E o pregador quer que nós entendamos isso. E como é que ele faz isso, né? Ele esboça graficamente essa condição da bênção, da aflição, com uma série de provérbios que repetem, né, 9 vezes a palavra bom. E por favor, não pense que é um erro de português meu, mas o que é mais bom. Na língua hebraica não existe superlativo. Nós sabemos que o mais bom é melhor, mas o pregador diz assim: existe o bom e existe o mais bom. E em Minas Gerais existe o melhor de bom, né? O mais bom que tudo, né? Ele está dizendo o seguinte: se nós olharmos para as coisas, existe algo melhor, mesmo na aflição. E esse texto, ele se parece com o livro de Provérbios que Salomão escreveu, né? Quando ele trata de uma gama variada de assuntos, né, tentando nos chamar a atenção para uma vida melhor, para uma vida com sentido e significado. E esse sentido pode vir da aflição. Quando é que a aflição é uma bênção nas nossas vidas? O pregador diz, em primeiro lugar, que a aflição é uma bênção quando ela desenvolve em nós uma perspectiva eterna sobre o sentido da vida e o sentido da morte. Olha aí para os versos 1 a 4 do texto do capítulo 7. Ele diz assim: melhor é a boa fama ou o bom nome do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. O pregador começa então, queridos, nos oferecendo uma visão de que
a aflição nos permite compreender as grandes questões que envolvem a vida e a morte. E aqui ele coloca uma comparação sobre o bom nome e o bom perfume. Parece uma coisa sem sentido para nós, mas nós precisamos nos lembrar que a poesia hebraica ela tem uma forma diferente. Não existe rima conforme nós entendemos na poesia nossa portuguesa. Então ele lista palavras pelos sons. Então o que é a palavra nome em hebraico? É Shem. E perfume, Shemen. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o Shem é assim e o Shemen é assado. E ele relaciona essas coisas para nos dizer, para considerar o sentido da vida. Nos tempos bíblicos, queridos, os perfumes, os ungüentos, os óleos perfumados eram coisas bem valorizadas, eram itens de grande riqueza e sinais de status sociais, de status social, Quando uma pessoa queria anunciar a sua entrada, ela o fazia por um perfume, Você sentia, ainda hoje é assim, Tem determinadas pessoas que chegam antes, Porque o seu perfume está lá e toma conta do lugar. Você, fulano chegou, Por causa do perfume. E o pregador está dizendo o seguinte: é possível que nós percamos de vista esse sentido da vida, quem sabe iludidos pela perspectiva do bom perfume, e nos esquecendo de que existe algo melhor do que isso, que é a boa reputação e o bom nome. O bom perfume é uma grande bênção, mas o bom nome é muito melhor. E você já viu a aflição que está envolvida na construção de um bom nome? Irmãos, o bom nome, a boa reputação, não é alguma coisa que nasce do dia para a noite. Leva-se tempo para se construir uma reputação, um bom nome. E esse pregador está dizendo o seguinte, olha, considere essas aflições, considere essas adversidades e pense no que é mais importante na vida. O bom nome, a boa reputação ou as riquezas e o status social. Esse mesmo pregador nos diz no livro de Provérbios, capítulo 22, 1, dizendo o seguinte, o bom nome é melhor do que as grandes riquezas. Ele está considerando que aquilo que somos é mais importante na nossa vida do que o que nós temos ou eventualmente deixamos de ter pelas aflições e adversidades que se abalam sobre nós. Há uma história que diz que um dia, no final da guerra da secessão americana, quando o norte venceu o sul, algumas pessoas foram até o general Robert Lee, que era um homem muito crente, e chegaram para ele e disseram o seguinte: General Lee, nós gostaríamos de oferecer para o senhor uma oportunidade extraordinária na sua vida. Nós vamos montar uma loteria e nós gostaríamos que o senhor fizesse propaganda, porque se o senhor fizer a propaganda da loteria no sul, todo mundo vai comprar e o senhor vai readquirir a sua riqueza. Ele disse assim, olha, eu quero que vocês saiam da minha porta, já era um homem velho e doente, porque senão eu vou meter essa bengala na cara de vocês. Porque eu perdi as minhas coisas, eu perdi a minha fazenda, eu perdi as minhas riquezas, e a única coisa que me resta nessa vida é o meu bom nome. E vocês agora querem que eu traia o meu bom nome participando dessas coisas? Um bom nome é melhor do que tudo que nós temos, ou do que tudo que nós não conseguimos ter nessa vida. E sabe qual é o bom nome? Que a aflição permite que nós nos lembremos que temos o nome de crentes, o nome de cristão.
porque a Bíblia diz que esse é o bom nome que é invocado sobre nossas vidas, o nome de Cristo. E nós somos cristãos porque nós somos chamados daqueles que se parecem com Cristo. Ou pelo menos deveríamos ser aqueles que se parecem com Cristo. O pregador está chamando a nossa atenção para isso. Bom nome é melhor do que qualquer outra coisa que nós consideramos precioso ou preciosa nessa vida. E ele diz assim, olha, o dia do nascimento é melhor, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Estranho isso, né? Porque nós celebramos o nascimento, nós não celebramos a morte. Mas esse homem está considerando as coisas da perspectiva da nossa mortalidade, à luz da eternidade. E você já viu como nós geralmente resumimos a vida de alguém? Nós colocamos a data do nascimento daquela pessoa e depois nós colocamos a data da morte. E o que é que separa essas duas datas? O quê? Um traço. Isso é o que nós realmente somos nessa nossa breve vida sobre a terra. Tudo que acontece entre uma coisa e outra é apenas um traço. É por isso que esse homem está dizendo que nós precisamos de uma perspectiva sobre a nossa mortalidade. E essa perspectiva nós só encontraremos quando nós descobrirmos que o luto é melhor do que a festa. A aflição nos ensina a aceitar a brevidade da vida, a não vivermos como se a nossa vida fosse eterna, como se ela fosse durar para sempre nesse mundo. A nossa vida aqui é curta, a nossa vida aqui é um traço. Conta-se que a história romana, né, diz que todas as vezes que um general romano voltava vitorioso, né, de alguma batalha épica, de alguma batalha extraordinária, o Senado romano então preparava aquilo que era chamado de triunfo, que era dar ao general a oportunidade de desfilar com suas legiões, né, pelas ruas de Roma, para ser aclamado pela população, para ser celebrado pelas suas vitórias. Só que na carruagem do general romano era colocado um escravo que tinha uma única função, que era sussurrar ao ouvido do general uma única frase: Memento mores. Memento mores. Sabe o que é isso? Lembra-te que és mortal. Não se esqueça. O louvor está aqui, a celebração está aqui, mas esse é um momento que passa, né? É um momento que passa. Você é uma pessoa frágil. Nós precisamos nos lembrar disso, queridos. Precisamos ter essa consciência da nossa finitude, da nossa fragilidade, e encontrarmos sentido nisso. E diz o pregador que nós só podemos encontrar não na casa onde há festa, mas na casa onde há luto. Porque na festa há superficialidade, mas no luto, no funeral, nós lidamos com as coisas na sua profundeza. Um bom funeral nos ajuda a nos prepararmos para a morte, para a nossa finitude desse lado da vida. Ao contrário da atitude, né, que prevalece nas festas do nosso mundo,
quando nós encontramos apenas, né, a necessidade de negar a realidade da nossa mortalidade. O pregador diz assim: é a tristeza que faz melhor os nossos corações. Os nossos corações encontram mais sentido, mais significado, quando nós adquirimos uma perspectiva eterna, tanto da vida quanto da morte. E somente a aflição pode nos oferecer essa oportunidade. Segunda coisa que o pregador nos diz sobre o valor da aflição. Quando é que a aflição é uma bênção nas nossas vidas? Quando ela nos faz compreender que Deus está muito mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. Olha aí para os versos 5 até o verso de número 12. O pregador diz o seguinte: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do insensato. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. A partir do verso de número 4, esse pregador começou a falar sobre o coração dos sábios e o coração dos tolos, ou o coração dos insensatos. E ele disse que há um contraste. E que esse contraste aponta justamente para o caráter, para nos lembrar que Deus se interessa pelo nosso caráter, não pelo nosso conforto. E quando isso acontece, ele vai utilizar todo tipo de aflição. E ele está falando aqui da aflição que é causada pela repreensão, pela correção. O pregador diz assim: é muito melhor a correção do sábio do que a canção dos tolos e dos insensatos. É óbvio que nos dias de Salomão não havia rádios, né? Não havia estações de rádio. Mas eu imagino que se Salomão vivesse nos nossos dias e ouvisse o que nós ouvimos constantemente, ele ficaria completamente desesperado da vida. Porque o que nós entendemos, o que nós ouvimos em todo o tempo são canções de tolos. É curioso como o mundo está cheio de tolices. O mundo está cheio de insensatez e de insanidade, e isso é propagado em todo o tempo para nós. Você liga na rádio, você escuta lá um cantor cantando porcarias. E sabe o que é pior? Parece lá um locutor dizendo: é isso mesmo, ó, viva desse jeito, viva dessa forma, tome isso como lema para a sua vida. E nós vemos isso todo o tempo, as pessoas olhando e dizendo assim: olha, é bem melhor viver assim, né? É bem melhor viver com a canção dos tolos, com a canção dos insensatos. O pregador diz assim: Deus não está interessado na canção dos tolos, na canção dos insensatos, mas ele usa a repreensão do sábio para produzir um caráter melhor, uma vida transformada. Agostinho dizia o seguinte: olha, eu prefiro a crítica daqueles que me corrigem do que o elogio daqueles que me corrompem. Deus está interessado
não no nosso conforto, mas Ele está interessado em produzir em nós um caráter transformado, porque Ele sabe que viver no mundo quebrado pelo pecado não é alguma coisa fácil. O pregador diz assim, olha, é tão difícil viver nesse mundo que a opressão faz endoidecer até o sábio. Que o suborno corrompe o coração até do sábio. Sabe quando é que isso não acontece? Quando nós somos corrigidos, quando há aflição e a adversidade que nos chamam a um caminho melhor. O pregador afirma que a adversidade nos oferece uma vida melhor quando nós aceitamos a correção de pessoas que são mais sábias do que nós mesmos achamos que somos. E ele diz assim, olha, pessoas sábias querem ser corrigidas, pessoas tolas querem ser entretidas. Deus moldará o nosso caráter, Ele moldará o nosso coração debaixo do sol, e Ele usará de todo tipo de adversidade, de todo tipo de aflição, inclusive a correção de pessoas sábias, a fim de que nós não entremos em desespero, a fim de que nós não sucumbamos à corrupção que graça no mundo. Irmãos, nós gostaríamos de viver em um mundo que fosse muito melhor do que ele é. Um mundo onde a sabedoria fosse incorruptível, onde a justiça fosse um direito de todos, mas, bem-vindos, nós não vivemos nesse mundo. Mas Deus quer que o nosso caráter, Ele quer que o nosso coração seja moldado, a fim de que nós não sucumbamos a esse tipo de coisa. Nós desejamos viver em um mundo melhor, em um mundo de sabedoria, mas Deus quer que nós sejamos transformados, Ele quer que nós sejamos trabalhados, e Ele nos diz que nós precisamos confiar que os começos, eles não são a melhor coisa, que o fim da história é melhor. É por isso que Ele diz assim, olha, é melhor o fim do que o começo das coisas. Os arrogantes gostam do princípio, do começo das coisas, mas aqueles que são sábios sabem que o começo das coisas é um começo difícil, mas que o fim é que é proveitoso para todas as coisas. Quantas vezes nossa desistência de tantas coisas é resultado da nossa falta de paciência, que porventura é um resultado da nossa arrogância. A Bíblia diz assim, olha, seja paciente, seja fiel. Mesmo que você não seja bem sucedido do jeito que você gostaria, o pregador diz assim, é bom quando nós somos ricos e sábios, mas se é para preferir alguma coisa, prefira ser sábio. Prefira ter um caráter trabalhado pela graça de Deus, alguma coisa que transforma a sua vida, do que ser alguém que sucumbe ao mundo e ao desespero do mundo. E esse pregador diz assim, olha, quando a vida está tão difícil para nós, quando nós sucumbimos ao pecado da exasperação, que é o de ficar irritado, desesperado com as coisas, você sabe qual é a coisa mais fácil para fazer? Sentir saudade dos bons tempos. Como nós ouvimos essa frase, pastor, aqueles que eram tempos bons, Nós olhamos para determinados períodos da nossa vida com um saudosismo, dizendo o seguinte, olha, outrora as coisas pareciam melhores. Só que geralmente, os bons tempos são uma combinação de péssima memória com muita imaginação. Às vezes você se lembra daquilo que é conveniente você lembrar dos bons tempos. E às vezes você imagina
que aqueles tempos eram tempos melhores. O pregador diz assim: cuidado, porque Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto nesse mundo quebrado. E Ele está trabalhando isso por meio das aflições, das adversidades que nós enfrentamos nesse mundo quebrado pelo pecado. A terceira e última coisa que o pregador chama a nossa atenção ao falar sobre o caráter da aflição, né, como uma bênção nas nossas vidas. Quando é que a aflição é uma bênção? Quando ela nos ensina a considerar tanto aquilo que é bom, como aquilo que é desagradável, fazendo parte do plano de Deus para as nossas vidas. Olhe para o verso 13 e para o verso 14 do texto do Eclesiastes 7. Ele diz assim: atenta ou considera as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O pregador havia dito no capítulo 6, no verso 11 e no verso 12, a seguinte coisa: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso a um homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ele gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Ele fez uma pergunta e ele diz assim: quem sabe o que é bom para o homem? Sabe quem é que sabe? Deus. Sabe por que nós sabemos disso? Porque o pregador lista aqui algumas coisas e ele diz assim: melhor é isso do que isso. Mas se nós pudéssemos escolher, o que nós escolheríamos? O bom perfume ou o bom nome? Se nós pudéssemos escolher, o que nós escolheríamos? O dia do nascimento ou o dia da morte? Se nós pudéssemos escolher, onde nós estaríamos? Na casa onde há festa ou na casa que há funeral? Se nós pudéssemos escolher, nós escolheríamos a canção dos tolos ou a repreensão do sábio? Se nós pudéssemos escolher, nós escolheríamos a riqueza ou a sabedoria? O pregador diz assim: quem sabe o que é melhor para o homem? E ele diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Considere o mistério daquilo que Deus dá. Respeite, né, especialmente a imprevisibilidade das coisas, porque isso, sabe o que é que faz conosco? Poda as nossas asas de autossuficiência. Nós jamais escolheríamos essas coisas que o pregador diz que são melhores do que as outras coisas. É por isso que é Deus quem determina todas as coisas. Não somos nós. Deus projetou a vida para que ela seja cheia de imprevistos, para que nós possamos perceber que nós não controlamos o nosso futuro. Nós não somos responsáveis pela vida. Sabe qual é a correção da teologia da mulher doida de Jó? O verso 10 do texto de Jó 2, quando Jó diz assim: você fala como uma doida. Nós recebemos o bem das mãos de Deus, por que nós não receberíamos o mal das mãos do Senhor?
Esse homem olha para a vida e diz assim: nós precisamos compreender que esse mundo é um mundo quebrado pelo pecado, que esse mundo será restaurado pelo Senhor. Mas enquanto essa restauração não acontece, as aflições são parte do acordo. As adversidades são parte do pacote. E nós precisamos considerar a obra de Deus em tudo isso. Porque quem pode endireitar o que Deus torceu? Foi Deus quem fez isso. Paulo lembra isso em Romanos capítulo 9, quando ele diz assim: quem somos nós para perguntar a Deus por que Deus faz as coisas do jeito que faz? Se Ele quisesse que você soubesse, se Ele soubesse que se Ele quisesse que eu soubesse porque Ele faz determinadas coisas na minha vida, Ele me teria dito. Ele teria dito a você. Mas a Bíblia diz que Ele não nos diz, mas que Ele se apresenta como aquele que é digno de louvor e glória, porque faz tudo para a glória do seu santo nome. E o pregador diz assim: então o que é que nós podemos fazer? No dia da prosperidade, o que é que você tem que fazer? Goze o bem. Agradeça a Deus porque vem da mão do Senhor. Mas no dia da adversidade, o que nós devemos fazer? Considerar que também vem da mão do Senhor, tanto um como o outro, e refletir a respeito da sua soberania sobre as nossas vidas. O que Deus quer que nós aprendamos com todas as coisas que nós enfrentamos, com as adversidades, com as aflições que fazem parte da nossa vida? O que Ele quer que nós consideremos? Porque às vezes nós não conseguimos enxergar as coisas como elas realmente são. Deixa eu contar uma historinha para vocês, para nós caminharmos para o encerramento desse nosso culto. Diz que havia um sábio lenhador chinês que morava na fronteira entre a China e a Mongólia. Um dia, a sua égua branca favorita pulou a cerca da fronteira para o lado da Mongólia. Sabe o que aconteceu? O mongol, inimigo, vizinho, pegou a égua branca do lenhador chinês e levou para si. Então os vizinhos do lenhador foram até ele e disseram o seguinte: que má notícia terrível essa! Você perdeu a sua égua favorita. Sabe o que o lenhador falou? Ele disse o seguinte: quem disse que isso é uma má notícia? Pode ser uma coisa boa. Os vizinhos olharam e disseram assim. Uma semana depois, o lenhador abriu a janela da sua porta e sabe o que ele viu? A janela da sua casa? Ele viu a égua branca que trouxe um garanhão preto maravilhoso. Ele foi lá, prendeu a ambos no seu curral. Sabe o que aconteceu? Seus vizinhos chegaram lá para se congratular com eles e disseram o seguinte: que notícia maravilhosa! A égua voltou e trouxe um cavalo junto com ela. O lenhador olhou e disse assim: quem disse que essa é uma boa notícia? Pode ser que não seja. Sabe o que os seus vizinhos disseram? É doido. No outro dia, um filho do lenhador resolveu experimentar o cavalo preto que veio com a égua. Sabe o que aconteceu? Montou no cavalo, caiu do cavalo, quebrou a perna. Lá vão os vizinhos do lenhador chinês consolá-lo e disseram o seguinte: que notícia terrível! Ele olhou para eles e disse o seguinte: quem disse que essa notícia é ruim? Pode ser que seja boa. Sabe o que os seus vizinhos fizeram? Um mês depois, explodiu a guerra entre a China e a Mongólia.
O exército chinês passou naquela fronteira e recrutou todos os moços que haviam naquele lugar. O único que não foi para a guerra, sabe quem foi? O filho do lenhador chinês. Todos os outros jovens morreram. Apenas o filho do lenhador chinês saiu com vida. Quem disse que as boas coisas são boas notícias e que as coisas ruins são má notícias? O pregador diz assim: considera tanto umas como as outras. E lembre-se que existe um Deus que governa todas as coisas e que faz tudo para a glória do seu santo nome. As coisas não são como elas parecem ser debaixo do sol. Quando nós olhamos para isso, para a palavra do Senhor, nós precisamos nos lembrar que o pior dia do mundo foi o melhor dia do mundo. Há 2000 anos atrás, em uma sexta-feira, o pior dia do mundo aconteceu. O universo entrou em colapso quando o Filho de Deus expirou e disse: está consumado. Mas a Bíblia diz que o pior dia do mundo, o dia da aflição do Filho de Deus, foi o melhor dia das nossas vidas. Porque os nossos pecados foram perdoados. Porque a nossa vida foi conquistada para a eternidade. Quando nós consideramos no que a aflição nos ensina, nós precisamos nos lembrar disso, queridos. A nossa perspectiva da vida e da morte é eterna, não é deste mundo. A nossa perspectiva das coisas que acontecem conosco nessa vida é nos lembrar que Deus está interessado no nosso caráter, Ele não está interessado no nosso conforto. A melhor notícia da aflição é nos lembrar que tudo provém da mão do Senhor. Tanto a nossa prosperidade quanto a nossa aflição. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.